Fala turma, beleza? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos começar mais uma aula de matemática Dascalos. Hoje, galera, o assunto é propriedades dos logaritmos. Nós vamos aprender algumas propriedades que os logaritmos têm, tá? Recordando, pessoal, que o logaritmo é uma operação, né? Uma função matemática que trabalha com expoente, né? Então, a definição de logaritmo eu pus aqui para a gente lembrar, ó. Se log de A na base B é x, então B elevado a x é A, né? A gente sabe que o logaritmo nada mais é do que uma exponencial, né? Quando eu estou calculando um logaritmo, vira uma exponencial. Bom, turma, vamos pensar o seguinte, os logaritmos, eles têm várias propriedades. Eu vou abordar nesta aula duas propriedades com vocês. Vou tentar mostrar para vocês como é que funciona essa propriedade, estas propriedades, e depois vou dar um exemplo para a gente praticar. Turma, pensa comigo, olha, eu quero saber quanto que é o log, eu quero pensar em criar uma propriedade que envolva logaritmos em termos de multiplicação e divisão. Como assim, professor? Eu vou pensar no seguinte, vamos elaborar um raciocínio comigo. Eu sei que log de A na base B é x. Então, de acordo com a definição, eu posso dizer que B elevado a x é igual a A. Então, essa é a primeira conclusão, beleza? E aqui, galera, eu propus um segundo logaritmo, que eu chamei de log de Bzão na base Bzinho. Aplicando a definição, eu sei que Bzinho elevado a y é igual a Bzão. Em seguida, eu propus para a gente um terceiro logaritmo, onde eu multipliquei o azão pelo Bzão. Então, me acompanha, ó. Log de azão Bzão na base Bzinho é z. Então, de acordo com a definição, B elevado a z é igual a azão vezes Bzão. Certinho? Bom, feito isso, turma, a gente vai partir daqui agora, ó. Então, continua o raciocínio comigo. Eu sei que B elevado a z é azão vezes Bzão. Só que o azão é B elevado a x. E o Bzão é B elevado a y. Então, nós vamos substituir, ok? Então, vai ficar B elevado a z é igual B elevado a x, que veio daqui, vezes B elevado a y, que veio daqui. Agora, usando propriedade de potência, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, continuando, fica assim, ó, B elevado a z é igual a B elevado a x mais y. Como as bases são as mesmas, a gente vai dispensar essas bases, a gente vai ignorar essas bases. E aí a conclusão que eu chego, que z é igual a x mais y. Até aí veio, turma? Bom, agora, arrematando a propriedade, o z lembra que era o log de A vezes B. O x era o log de A. E o y era o log de B. Então, pegando os logaritmos e voltando aqui no exercício, a gente vai chegar na nossa primeira propriedade, que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá, professor. Z. O z é o log de A vezes B na base B. Igual a, quem é x? Log de A na base B. E quem é y? Log de B na base B. Ok? Então, galera, o que eu acabei de mostrar para vocês? Olha, esta é a nossa primeira propriedade dos logaritmos. Resumindo, o que ela diz para nós? Que o log de um produto pode ser quebrado numa soma de dois logaritmos. Traduzindo, log de A vezes B equivale a log de A mais log de B. Perfeito, turma? Então, esta é a primeira propriedade que eu queria mostrar para vocês, tá? Observação, turma. Notem que na elaboração do meu raciocínio, na hora de eu fazer toda a demonstração para vocês,
eu precisei que os logaritmos tivessem a mesma base. Isso é importante, porque chega lá na frente, eu preciso dispensar essas bases. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, na hora que eu aplico esta primeira propriedade, a base, ela se conserva. Você não mexe na base do logaritmo, tá? Então, pode ver que esse log está na base B, esse log também está na base B, e esse log também está na base B. Tá bom? Então, pela última vez, ó, frisa aí. Log do produto pode ser quebrado numa soma de logaritmos. Tá bom? Pessoal, não vou ficar detalhando aqui, porque não há necessidade, mas existe uma propriedade similar que seria para divisão, tá? Então, se eu fizer exatamente o mesmo raciocínio, propor os mesmos logaritmos, só que ao invés de multiplicação for uma divisão, suponha que é uma fração. Então, aqui vai ser uma divisão. Consequentemente, aqui também vai ser uma divisão. E ao invés de você somar os expoentes, nós vamos subtrair os expoentes. Então, aqui se torna uma subtração e aqui também vai se tornar uma subtração. Portanto, turma, quando eu tenho log de uma divisão, vai virar uma diferença de logaritmos, tá? Então, para não ficar muito confuso, eu fiz um resuminho para a gente. Me acompanha. Então, eu mostrei para vocês nessa aula duas propriedades básicas. O log do produto pode ser quebrado numa soma de logaritmos. E o log da divisão pode ser quebrado numa diferença de logaritmos, tá? E essas duas propriedades me ajudam a resolver algumas questões de logaritmos. Um exemplo para a gente terminar. Se log de 2 na base 10 vale 0,3, turma, lembra que quando eu não escrevo a base é porque a base é 10, hein? E o log de 3 na base 10 é 0,48. Esses são dados no problema. Determine o log de 60 na base 10. Perfeito, turma? Bom, vamos lá. O que eu posso fazer? Vamos determinar o log de 60 na base 10. Pessoas, o log de 60... Turma, o log de 60 pode ser quebrado em 2 vezes 3 vezes 10, concorda? Por quê? Se eu fatorar, né, 2 vezes 3 vezes 10 é 60. Então, vai ficar log de 2 vezes 3 vezes 10. Ok? E aí, turma, a gente acaba caindo na primeira propriedade. Porque, olha só, eu tenho log de um produto de 3 números. E de acordo com a primeira propriedade, o log do produto vira soma de logaritmos. Então, com isso, a gente vai transformar em quê, professor? Nós vamos transformar isso em log de 2 mais log de 3 mais log de 10. Perfeito, turma? Então, o log de 2 foi dado, é 0,3. O log de 3 também foi dado, é 0,48. E o log de 10 na base 10 é 1. Ok? E com isso a gente tem o resultado do nosso exemplo. Então, 0,3 com 0,48 com 1 vai dar 1,78. Então, o log de 60 vale 1,78. Bom, turminha, é isso. Os logaritmos têm outras propriedades, mas nesta aula a gente aprendeu a propriedade do log do produto e do log da divisão. Bom, espero que tenha entendido, galera. Até a próxima.